Você já sentiu que, por tentar ser bom, acabou sendo apagado? Que sua bondade, aquela que veio do fundo da alma, se transformou numa espécie de passaporte para o desrespeito? Existe um dilema silencioso dentro de quase todos nós. Um dilema que raramente é nomeado, mas que nos dirige como um fio invisível. Ser amado ou ser temido? Ser aceito ou ser respeitado? Essa tensão mora dentro de quem foi educado para agradar, mas acabou invisível. Para quem aprendeu que gentileza é um caminho, mas não percebeu que no mundo real, gentileza sem firmeza é convite para ser ignorado. Maquiavel não falava com doçura. Ele dizia verdades cruas, verdades que queimam antes de curar. Para ele, o respeito não nasce da bondade pura, nasce da percepção de força. E força, nesse contexto, não é agressividade. É presença. É a firmeza de quem não se abandona para ser aceito. É o silêncio de quem sabe o próprio valor, mesmo quando o mundo tenta desvalorizar. Durante anos, talvez você tenha confundido agradabilidade com integridade. Tentou ser luz, mas se apagou tentando iluminar quem nunca te olhou. E quanto mais buscava a aprovação, mais perdia a si mesmo. Esse é o erro sutil de quem cresceu em ambientes onde desagradar era perigoso, onde mostrar raiva era punido, onde ter opinião própria era motivo de rejeição. Carl Jung chamaria isso de sombra, a parte de você que foi excluída para que você pudesse ser aceito. A sua raiva legítima, o seu instinto de proteção, o seu não silenciado. Tudo isso virou sombra. E hoje, quando alguém te desrespeita, você sente uma raiva que não sabe de onde vem. Porque ela vem de muito antes, vem da infância, vem de todas as vezes que você engoliu o que sentia para não perder o pouco de amor que tinha. A verdade é que você foi condicionado a não incomodar, a se silenciar, a aceitar migalhas emocionais como se fossem banquetes, mas lá no fundo há um clamor, um grito abafado pedindo para ser visto, para ser respeitado. Esse vídeo não é uma resposta pronta, é um espelho para quem vive entre o medo de ser rejeitado e a urgência de ser respeitado. Um convite para deixar de lado o personagem bonzinho, aquele que aprendeu a sobreviver, e reencontrar o ser humano real, que está pronto para existir com verdade, mesmo que isso provoque desconforto. Porque, como diria Maquiavel, é muito mais seguro ser temido do que amado, quando não se pode ser ambos. Mas talvez, só talvez, o que você precise mesmo é ser respeitado. Nem amado, nem temido, respeitado. E isso só começa quando você se respeita ao ponto de não se abandonar mais. Ao ponto de provocar desconforto, se for preciso. Ao ponto de dizer não, sem culpa. Ao ponto de não mais se curvar para caber em espaços que te diminuem. Você não precisa se tornar frio. Não precisa ser duro. Só precisa, pela primeira vez, parar de pedir permissão para existir. A partir de agora, vamos juntos entender como se faz isso. Como se constrói respeito sem violência. Como se diz basta com serenidade. Como se assume presença sem precisar gritar. Porque o respeito verdadeiro começa no silêncio firme de quem não se trai mais. Agora, respire fundo. Esse é o começo do seu retorno. O retorno da sua voz, da sua força, da sua presença. E eu vou caminhar com você por cada parte desse processo. No começo parece certo. Ser gentil, ouvir mais do que falar, evitar conflitos. Você acredita que, se for bom o suficiente, as pessoas naturalmente te respeitarão. Mas o que acontece é o oposto. Você vira um campo neutro, onde os outros sentem que podem entrar e sair quando quiserem. Quem confunde respeito com aceitação, começa a tolerar pequenas invasões, comentários que ferem, pedidos que esgotam, silêncios que desprezam. No início, você cede, depois se esconde, depois se apaga. E o pior é que ninguém nota sua ausência, porque você mesmo ensinou o mundo a te ignorar. O bonzinho não é respeitado, é usado, porque respeito não nasce da doçura, nasce da firmeza silenciosa de quem não se apaga para agradar. A neurociência social comprova.
Aquilo que está sempre disponível perde valor aos olhos dos outros. Quando você responde sempre, quando diz sim para tudo, quando está emocionalmente disponível até para quem te machuca, a mensagem que passa não é de amor, é de desespero. E o desespero afasta. A agradabilidade em excesso vira uma forma sutil de autotraição. É como se você gritasse, me aceite, com cada gesto de bondade. E no fundo, isso não atrai respeito. Atrai desprezo silencioso, porque o outro sente, mesmo que inconscientemente, que você não tem limites. E quem não tem limites, não tem valor simbólico. Ser gentil é belo. Ser acessível é necessário. Mas quando isso vem de um lugar de medo, de carência, de culpa, o preço é sua dignidade emocional. Existe um mito silencioso, o de que pessoas respeitadas são sempre calmas, centradas, inabaláveis. Isso é falso. A estabilidade verdadeira não é ausência de emoção, é integridade emocional. Muitos confundem respeito com frieza, mas frieza não inspira, apenas distancia. O respeito nasce da presença real, daquele que sabe sentir, mas não se afoga. Daquele que mostra vulnerabilidade, mas não se perde nela. Quando você tenta parecer equilibrado o tempo inteiro, mesmo quando está ferido, você envia uma mensagem de desconexão. As pessoas não te respeitam mais por isso. Elas apenas se afastam. Respeito não vem do controle, vem da autenticidade com limites. Se na infância desagradar era perigoso, você cresceu com medo de dizer não. Talvez cada vez que mostrava insatisfação, era punido com silêncio, rejeição ou vergonha. Isso ensina uma criança que amar é se calar, que existir é se moldar, e quando ela cresce, se torna um adulto doce, porém invisível. Alguém que busca respeito, mas não sabe se impor, porque o respeito começa onde a infância terminou. O respeito começa quando você percebe que não precisa mais agradar para sobreviver. Quando entende que o amor verdadeiro, inclusive o próprio, não exige submissão. Maquiavel dizia: os homens julgam mais com os olhos do que com as mãos. Isso significa que as pessoas te avaliam pelo que você permite, não pelo que você sente. Relacionamentos, mesmo os mais afetuosos, têm jogos silenciosos de poder. Alguém te testa quando ignora seu limite, quando observa se você reage, quando vê até onde pode ir. E se você não impõe o limite, ele desaparece. E com ele, o respeito. O teste não é declarado. É sutil. Um comentário irônico, um atraso recorrente, uma expectativa implícita. Você precisa aprender a perceber o teste e respondê-lo com presença. Sem raiva, sem drama, apenas com firmeza. Isso é poder. Existe um ponto de virada silencioso, um momento em que você cansa de pedir permissão para ser quem é. E nesse instante, algo muda. Sua energia muda, seu olhar muda, sua postura muda. Não é algo que se diz, é algo que se sente. Jung chamaria isso de presença simbólica. O arquétipo do soberano desperta em você. O soberano não agride, não implora, ele apenas é, e por ser, impõe. Não com violência, mas com clareza. Quando você se autoriza internamente, o mundo percebe e responde. A autoridade começa no invisível. Você quer respeito, mas sente culpa por se posicionar. Quer dizer não, mas a voz treme. Isso acontece porque, lá dentro, você ainda acredita que afeto só vem se você se sacrificar. Que amor exige obediência. Essa associação é falsa e perigosa. A culpa que você sente não é ética, é emocional. É o eco de uma infância onde se impor significava perder amor. Mas agora você é adulto e precisa reprogramar essa equação. Limite não é agressão, é autocuidado. E quem se cuida, ensina o mundo a cuidar também.
Maquiavel não era cruel, era lúcido. Ele entendia que o poder não precisa gritar, que a autoridade não precisa se justificar, que um não bem colocado vale mais do que 1000 discursos. Para conquistar respeito, você não precisa ser duro, só precisa ser claro. Isso se chama assertividade estratégica. É saber quando falar, quando calar, quando se retirar. É entender que presença demais esgota, que disponibilidade demais cansa. É liderar com silêncio, mas um silêncio denso, que diz: eu sei quem sou, e não vou me diminuir para te agradar. Você aprendeu a não reagir, a ser maduro, a não criar conflito. Mas será que esse silêncio é realmente maturidade? Ou será medo? Medo de perder? Medo de desagradar? Medo de ser abandonado? Muitas pessoas não reagem para parecerem evoluídas, mas estão apenas congeladas por traumas de confrontos anteriores. O silêncio maduro vem da escolha consciente. O silêncio traumático vem do congelamento emocional. E respeito não nasce do congelamento, nasce da consciência. Se cale, se quiser. Mas que esse silêncio seja inteiro, não uma fuga. Ele passou a vida tentando agradar, tentando se explicar, tentando justificar cada escolha com 1000 palavras. Até que um dia percebeu: quanto mais explicava, menos era ouvido. Quanto mais se justificava, menos era compreendido. Então ele parou. Parou de se desculpar por existir. Parou de se dobrar. Parou de tentar caber. E nesse momento começou a ser respeitado. Porque presença não se justifica, se impõe. Com serenidade, com verdade, com limites. Nietzsche dizia que o espírito livre só nasce quando abrimos mão da necessidade de sermos gostados. Quando a busca por aprovação dá lugar à busca por verdade. Quando o desejo de ser amado cede espaço à coragem de ser inteiro. Respeito não nasce da perfeição, nasce da integridade. A coragem de ser mal interpretado é o preço da liberdade emocional. Sim, alguns vão te rejeitar, outros vão se afastar, mas os que ficarem, ficarão por quem você realmente é. Não pelo que você entrega, não pelo quanto você se molda, mas pelo que você representa. Schopenhauer escreveu: o respeito verdadeiro vem de quem não precisa de você, mas reconhece quem você é. Isso é presença. Isso é dignidade. Isso é poder interno. Respeito não se pede, não se exige, não se implora. Respeito se evoca. Quando você não se abandona, quando você se vê, quando você se banca, mesmo em silêncio, mesmo sozinho. Então, talvez a pergunta seja: você está pronto para provocar desconforto? Para se posicionar mesmo tremendo? Para dizer não, mesmo com medo? Porque só assim você será respeitado de verdade. Se esse vídeo falou com você em algum lugar que nem você sabia nomear, compartilhe sua experiência nos comentários. Esse espaço também é seu refúgio emocional. Aqui, sua dor tem nome, sua história tem eco e seu silêncio finalmente tem voz.